Trivium, o futuro da educação em tecnologia. Olá, eu sou o professor Everaldo e hoje vamos fazer aí mais uma apresentação da BNCC da Computação com esse manual estratégico para o educador. Vamos começar falando a respeito da normativa, que criou a BNCC da computação. Ela não surgiu do nada, ela é um desdobramento prático da competência geral 5 da BNCC que nós já conhecemos, que é compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e forma ética. Vamos falar também a respeito dos mitos e a realidade, que é o fim da ansiedade tecnológica. A computação da escola não é transformar o aluno em cientista de dados, nem um programador, mas incorporar a lógica computacional ao seu processo cognitivo, ou seja, integrar a tecnologia, a computação, nas matérias curriculares. E aí nós temos na arquitetura da BNCC, ela é estruturada em 3 eixos, que é o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital que vamos destrinchar agora para vocês. O eixo 1, no pensamento computacional, nós temos aí 4 pilares cognitivos: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e o algoritmo. Já o eixo 2 é compreendendo e vivendo um ambiente digital. Nós temos aí o mundo digital, que é o entendimento de hardware e software, e a cultura digital, ou seja, que é o cidadão conectado, que aí entra o letramento digital, cidadania e ética e a segurança do uso da rede. Aí nós vamos utilizar das metodologias ativas e principalmente o Design Thinking na prática escolar, que seja uma abordagem antropocêntrica para inovação que integra as necessidades humanas e tecnológicas. Aí nós temos a empatia, a definição, ideação, prototipagem e os testes. Isso é um exemplo, dando um exemplo de um problema real. Nós temos aí o excesso de lixo com os bilhetes escolares impressos e a solução, a utilização de mais recursos digitais para o aviso dos pais, exemplo, o desenvolvimento de um aplicativo que pode ser bastante eficiente. E aí nós temos um exemplo também da utilização da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, Você vai falar o machine learning, você faz com que a máquina aprenda a executar tarefas através da criação do banco de dados. Exemplo, quero fazer um suco de melancia, eu falo para a máquina que o suco de melancia, a melancia, a fruta misturada com água, vai gerar no final um suco de melancia, a mesma coisa de uma vitamina de banana ou de um milkshake, sorvete mais leite misturado, vai dar como resposta um milkshake. Isso é muito interessante, que mostra a IA aplicada na prática, como que ela pode ser usada. E uma delas aí, exemplificando, é o Watson, que dá diagnóstico médicos, e os carros autônomos que já são utilizados em países como os Estados Unidos. E alerta desse viés é que os dados, se for um dado errado, por exemplo, você colocar uma chuteira para fazer um suco, a máquina vai aprender que isso é errado e as outras máquinas não repetirão esse mesmo erro futuramente. E aí nós vamos começar lá desde a educação infantil até o ensino médio, como que isso pode ser trabalhado. Já na educação infantil, a gente trabalha com computação desplugada através de atividades para desenvolver o pensamento computacional, mas com atividades ali que não exijam o uso de máquinas. Você vai desenvolver a linguagem, vai desenvolver os algoritmos, mas com atividades com lápis e papel ou atividades psicomotoras para esse desenvolvimento do pensamento computacional. Já no ensino fundamental, aí nós temos o exemplo de várias atividades que podem ser utilizadas já usando a IA ou usando também atividades já prontas. No canal da Trivium no YouTube ou canal Everaldo tem lá exemplo de algumas atividades que podem ser desenvolvidas dentro e fora de sala de aula. Que ali no ensino fundamental a gente vai desenvolver a lógica formal, a estrutura de dados e a crítica de mídias. Então nós temos aí 4 exemplos, que é a batalha naval e matrizes, verdadeiro ou falso, detetive de fake news e os grafos sociais aí para mapear as redes de amizade dentro da turma ou dentro da escola. É um exemplo
bacana de se trabalhar também. Já no ensino médio, aí nós temos os projetos interdisciplinares, né, voltados principalmente para os itinerários formativos, quem quer trabalhar com projeto de vida. Então nós temos aí a ciência de dados social, robótica, automação, debate ético, LGBT, GPD, não LGBT, gente, LGPD, Lei de Proteção de Dados, né? E aí o objetivo maior aí é conectar a escola ao mundo do trabalho e à cidadania plena. E as estratégias de implementação, nós temos aí, você pode usar de maneira transversal, ou você pode usar também de maneira disciplinar, ou seja, criar um conteúdo, uma matéria, uma disciplina dedicada à tecnologia e inovação, ou então fazer a integração dos conteúdos os conteúdos curriculares já existentes com tecnologia, exemplo, matemática, linguagens, ciências, biologia, história, geografia e etc. Né? Isso é promover a inovação pedagógica em todas as áreas, que isso é o cerne, né? o ponto principal da tecnologia de forma transdisciplinar. E como fica o professor nesse papel, nessa realidade? O professor ele passa a ser um mediador e não um programador. O professor ele não precisa ter ali um curso de programação, ele não precisa ter feito ciência de dados. O professor de qualquer conteúdo pode fazer esse papel de mediação entre os conteúdos curriculares e o uso efetivo da tecnologia. Né? Você pode fazer uma curadoria, selecionar ferramentas que tenham sentidos pedagógicos, não apenas um efeito, né, o efeito uau. Né? O aluno ele tem que se sentir parte daquilo e tem que também manipular as ferramentas tecnológicas de modo prático. Né? Ou então você pode também ter intencionalidades, que é não adianta ter o computador se não houver intencionalidade pedagógica, ou seja, usar o computador só por uso do computador, ou como se fosse uma máquina de escrever, ou para a transmissão de um vídeo, sem necessariamente um uso efetivo da máquina. Isso é um grande desafio, né, que é o desafio da formação, é real, né, mas as redes de apoio, as comunidades práticas são o caminho. Né? Então, tem muitas atividades que são colaborativas e podem ser utilizadas dentro de sala de aula. E aí, por onde começar? Nós temos que começar com projetos pequenos, né? Assim, de forma desplugada, mesmo lá no ensino médio, se eu não tenho muita familiaridade, começa com um projeto desplugado, começa pequeno e depois vai aumentando a complexidade desses projetos. Busque sempre colaboração, né? Uma ajuda de um professor, ou de uma atividade, ou de um software, ou de um site que ali promova essa colaboração, né? O Scratch é um exemplo disso. E uma contextualização, né? Pega um problema real, contextualizado, e para que aquilo seja também um dos motivos para a aplicação da tecnologia dentro da realidade escolar. Porque se a escola não ensinar nossos alunos a entender a tecnologia, quem é que vai? Né? Eles vão ficar soltos, né? Esse mito do nativo digital, que já vem com conhecimento pronto, isso é uma falácia. Né? O aluno realmente ele precisa de ser ali preparado para o uso efetivo das novas tecnologias. Então, por hoje é isso, né? Uma breve discussão da BNCC. Voltaremos aí em breve com mais dicas do uso da BNCC, da computação dentro de sala de aula. Tá bom? Um abraço e até mais.